Olá, bom dia. Hoje eu quero ler com vocês o texto que está em Gênesis 22, de 1 a 13, que diz assim: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes em que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar em que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu ali um altar e sobre ele amarrou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor clamou do céu: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não faça nada. Agora sei que você teme a Deus porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho Isaque. Essa é uma história bastante interessante, né, que conta do sacrifício ali de Isaque. A história de Abraão ela vai começar bastante tempo antes ali na Bíblia, lá no capítulo 11 de Gênesis. Né? Na época, Abraão ali ainda se chamava Abrão. E Deus vai chamar ele ali da terra de Ur dos Caldeus. Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Sai da tua terra e vai para um outro lugar aí que eu vou te mostrar, um lugar ainda que você não conhece, mas lá eu vou fazer uma grande nação de você. E é interessante que Abraão ele vai. Abraão ele naquela época a gente acredita que ele não conhecia nada ali de Deus, não conhecia quem era o Deus que estava falando com ele, mas ele vai, ele atende aquele chamado e ele vai. E ele vai para a terra de Canaã ali e ele passa ali a viver naquela terra. Muita coisa acontece, tem coisas muito interessantes que a gente vê ali narrado no livro de Gênesis, mas passam-se 25 anos até que finalmente a promessa de Deus de que ele seria pai de uma grande nação se cumpre. Desde o chamado ali de Abraão até o nascimento de Isaque, seu filho, são 25 anos que se passam. É muito tempo ali esperando uma promessa de Deus, mas Abraão espera esses 25 anos. E é interessante que a Bíblia ela não diz exatamente quanto tempo se passa ali entre o nascimento de Isaque e até o momento em que a gente se encontra no texto que a gente leu hoje. Né? A gente não entende, não tem um consenso de quanto tempo se passa até esse momento. Mas o ponto é que esse é um dos pontos principais ali da vida de Abraão. É um momento em que tudo parece que está estabelecido, Abraão está tranquilão, está tudo certo ali, as coisas estão dando bem ali nos negócios, a família dele está muito bem estruturada, as coisas ali já estão andando sem nenhum problema, até que de repente vem aí esse chamado de Deus, vem aí esse pedido esquisito de Deus. Né? E é interessante que eu fico imaginando ali que esse pedido de Deus deve ter doído ali no coração de Abraão de uma forma inimaginável. E é interessante que esse pedido, até a forma como Deus faz, é uma forma ali para mexer um pouco com Abraão. Ele toma o teu filho, o teu único filho, o filho ali a quem você ama e você sacrifique. É uma história bastante esquisita assim da gente estar lendo, né? Por que Deus estaria pedindo isso para Abraão? Mas o ponto é que a gente tem que ver quais são as reações de Abraão, né? O que acontece ali com Abraão a partir desse pedido. Ele não hesita, tem algumas versões que vão dizer assim que logo de madrugada ele já levanta e ele já começa a se preparar para aquilo. Né? Ele já vai cortar a lenha, ele já começa ali a preparar as brasas para o fogo, ele já começa a preparar para aquilo que Deus estava pedindo. É isso que Deus está pedindo? Tá certo, eu vou fazer então o que Deus está pedindo.
Outro ponto que é interessante na história é que a gente vê que são 3 dias de viagem, né? São 3 dias de viagem. Abraão ele anda ali com Isaac, com seu filho, durante 3 longos dias. Abraão levanta, ele vai dormir, ele acorda, se é que ele estava conseguindo dormir, né? Se é que ele estava conseguindo fazer alguma refeição ali com o seu filho. Eu fico imaginando ali como é que deveria ser complicado aquela situação, né, de Abraão olhando para Isaac, sabendo o que ia acontecer. E finalmente ali depois de 3 dias, Deus mostra o lugar para Abraão e ele tem uma atitude bastante interessante, que ele pede ali para os 2 servos dele não ir com ele. Parece que ele já está tomando ali uma precaução, né? Vai que os 2 servos dele ali de repente tentam impedir ele de fazer alguma coisa, ele já começa a se preparar para aquilo. E ele pega a lenha, coloca ali sobre as costas de Isaac, pega a faca, pega o fogo e ele começa ali a subir ali para onde ele deveria fazer o holocausto. E aí tem um outro ponto bastante interessante que a gente tem que também destacar nesse texto, é Isaac, né? Porque Isaac ele começa a ter uma percepção do que está acontecendo, né? Ele olha para um lado, olha para o outro e fala, ué, a lenha está aqui, estou carregando, a faca está na mão do meu pai, ele também está carregando ali a brasa para o fogo, mas espera, está faltando alguma coisa, cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Isaac, com certeza, sendo filho ali de Abraão, ele já conhecia um pouco de como é que funcionava esse processo de sacrifícios, né? Ele sabia que envolvia um cordeiro, envolvia um sacrifício, envolvia um animal. Cadê esse animal? Ele pergunta para Abraão, e eu acho que isso deve ter ali outra vez atravessado o coração de Abraão, a pergunta de Isaac, quando ele fala assim, pai, cadê o cordeiro? E Abraão vai dizer assim, Deus proverá, meu filho, Deus proverá. E é interessante que a fé de Abraão é tão grande, porque quando a gente lê o texto lá de Hebreus 11, vai dizer que Abraão tinha uma fé tão grande que ele podia acreditar que Deus poderia trazer Isaac novamente à vida. Essa era tamanha a fé ali de Abraão. Mas até que chega o ponto ali em que eles finalmente chegam no local que deveria ser o sacrifício. E aí de novo a gente precisa destacar Isaac, né? Porque a gente não sabe exatamente quantos anos Isaac deveria ter, tem alguns historiadores aí que vão variar bastante enquanto qual seria a idade dele, mas fato é que nenhum deles vai dizer que era um garotinho, que deveria ser uma criança ali. Alguns vão dizer que Isaac teria 13 anos, outros vão dizer que ele já teria 17, 18 anos, já seria um adolescente ali já mais para a fase adulta. Não dá para saber ao certo, mas o fato é que quando o Isaac nasce, Abraão já tem 100 anos de idade. Então, mesmo que ele tivesse ali 10, 15 anos de idade, seria fácil para ele se desvencilhar ali de Abraão por cima dele, mas Isaac não faz isso. Isaac ele entende ali que se é o pai dele que está fazendo, ele está respeitando aquela situação. Isso é algo extraordinário que faz a gente pensar bastante na reação de Isaac, dele se deixar ali levar e ele entender que aquilo vinha de algo muito maior, né, do que eles dois, né? Por fim, Abraão ele vai ali amarrar Isaac, ele vai colocar Isaac ali sobre a lenha. Eu fico imaginando como é que deveria ser a troca de olhares dos dois, o que está acontecendo ali. Mas Abraão ele não hesita, Abraão ele vai cumprir aquilo que Deus tinha pedido para ele, ele vai pegar a faca. E no último momento ali, aos 45 do segundo tempo, a gente finalmente vê que o anjo brada ali e fala, Abraão, Abraão, não faça isso, agora eu sei que você me ama, não toque no rapaz, porque eu sei que você não está me negando ali teu filho, teu único filho. E é bastante interessante, né, a gente se perguntar por que Deus prova Abraão, por que precisa provar Abraão. Deus já sabia o quanto Abraão o amava, mas o ponto é que talvez Abraão não soubesse o quanto ele amava a Deus e até que ponto ele iria para demonstrar esse amor, né? A gente não sabe o que se passava na cabeça de Isaac, aliás, o que se passava na cabeça de Abraão, mas fica claro ali no sacrifício ali que Deus pede para ele, que no final das contas Abraão entende o quanto ele amava a Deus e o quanto Deus era importante, e ele passa a entender que nada pode estar no lugar de Deus, nada pode se colocar na posição de Deus, né? Deus tem que ser o nosso ponto máximo de adoração. Outro ponto que é bastante interessante é que talvez Deus quisesse ensinar um pouquinho sobre ele mesmo para Abraão. A cultura ali onde Abraão vivia, era muito comum você ter essa questão de sacrifícios, mas Deus ele quer mostrar que ele não quer isso. Pelo contrário, a gente vai ver que lá na frente, Deus vai chegar no ponto máximo em que ele vai dar o próprio filho na cruz. Ele vai dar o próprio filho Jesus na cruz. Então é interessante que Deus jamais permitiria que Abraão sacrificasse Isaac. Ele queria se mostrar um pouquinho para ele queria se mostrar um pouquinho para Abraão.
E Abraão, depois disso, poderia ter um novo conhecimento sobre Deus. Então era isso que eu queria deixar para vocês. Um grande abraço.